Depois que os meus pais eles acabaram saindo da metodista, como eu disse, eles caminharam para renascer em Cristo. Isso na internet, que mesmo que você não poste, você acaba vendo. E se a gente não entende, a gente não tem como acolher. Cozinho de música clássica bonita e fotos de catedrais passando, não quer dizer que tá tudo correto ali, que você precisa acreditar naquilo, porque... 2, 1, Happy New Year! Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, meu nome é Carlos Dias e esse episódio tem mais improviso que batalha de rap. Eu sou Helen Sobral e esse ano a revolta começou, acabou e retornou diversas vezes. Meu nome é Gabriela Cunha e esse episódio é o primeiro sem roteiro. Meu nome é Felipe Souza e todo ano que o Flamengo vai bem, eu vou mal. Meu nome é Gabriel Jorge e eu sou péssimo com introduções. Sou Matheus Jacinto e a revolta será liderada por Léo Pelé. Então, pessoal, estamos aqui hoje no último episódio do ano. Estamos aqui fazendo, então, uma espécie de anamnese. Como é que chama também quando a gente vai... Eu já tô me atrapalhando. Uma retrospectiva, exatamente. E um exame de consciência também do ano, então... Vamos lá, vai ter leitura? Não sei. Depois, na hora que a gente for editar, a gente coloca qualquer coisa. Para termos um feliz ano novo, temos que estar dispostos a matar o que fomos e nascer de novo em cada momento da vida. Está aí um grande desafio, dos maiores, senão o maior de todos. As cigarras passam a maior parte de suas vidas debaixo da terra, alimentando-se das raízes das árvores. De repente, alguma coisa acontece e surge dentro delas um impulso irresistível para mudar. Saem então dos seus túneis, sobem pelos troncos das árvores e se transformam em seres alados. Se elas não abandonarem suas cascas, não se transformarão em seres alados. Continuarão a ser seres subterrâneos. Nossos demônios são nossas cascas. Abandonar as cascas é esquecer a forma subterrânea de ser. A grande transformação das cigarras acontece quando a morte se aproxima. É a aproximação da morte que lhes diz: chegou a hora de voar, cantar e fazer amor, para continuar a viver. Então, o Macabeus, ele se iniciou, eu e o Carlos, nós somos os pais, né, do Macabeus. O Macabeus começou assim porque eu consumo muito conteúdo digital e eu acho que os conteúdos digitais católicos são uma porcaria. Tem um ou outro que se destaca positivamente, que é bom de se assistir, de se ouvir. Em geral é ruim. Ou é ruim porque é mal produzido, tem um conteúdo legal, mas é horrível. Ou tem tipo assim, é muito bem produzido, você vê que o pessoal tem um bom tudo, mas o conteúdo é horroroso. Porque assim, sempre tem aquele viés político esquisito, fala mal do Papa, daqui a pouco quando você vai ver, os caras estão dizendo já que o Papa Francisco é comunista, enfim. Então eu acho que falta conteúdo católico normal, saudável, acho que a palavra seria essa, conteúdo católico saudável. E também um conteúdo católico que não seja assim tão católico, entendeu? Que seja um pouquinho também irreverente, um pouquinho que saiba trazer coisas da cultura popular, enfim. Porque eu vejo que os evangélicos sabem fazer isso, alguns, pelo menos. Então eu lembro que cheguei a falar que eu estava querendo fazer uma coisa do tipo, e o Carlos topou. E a gente foi trocando uma ideia, né, Carlos? Foi isso. A gente publicou o primeiro episódio, foi no início de 2022, né? Início de 2022, mas a ideia vinha desde o ano passado, desde do segundo semestre de 2021, e a ideia surgiu no Twitter, pelo menos foi quando eu falei, bora, foi pelo Twitter, Gabi postou um tweet, eu falei, bora, e assim foi indo, veio o projeto, teve a ideia, e a gente tá aí, né, tá aí até hoje, completando quase um ano. Pois é,
Então a gente começou bem no início de janeiro. Na verdade, agora nesse final de dezembro, que a gente está aqui fazendo essa retrospectiva, essa análise, esse exame de consciência, a gente já estava com o grupo do WhatsApp, a gente estava conversando sobre como isso seria, qual seria a arte, quais seriam as coisas, como é que funcionaria. E a gente publicou, a gente teve 300 datas de tentativa de publicação, a gente pensou até em fazer na época do Natal, mas não deu tempo. O primeiro episódio estava marcado, me lembro, para o dia 8 de dezembro de 2021. Mas não saiu, dia 8 de dezembro de 2021. Foi, exatamente. A gente estava pensando em ser relacionado à Imaculada Conceição, só que aí não deu tempo, e aí foi não dando tempo, e acabou saindo, foi o quê? 17 de janeiro? Eu lembro que foi em janeiro, não lembro exatamente quando foi. Eu acho que foi 17 de janeiro, mas não lembro se alguém souber, ou se alguém abrir daqui até o final. O primeiro episódio foi dia 14 de janeiro. 14 de janeiro, pronto. Com inspiração em alguns podcasts que alguns de nós consumimos. E aí a gente lançou esse primeiro episódio, que foi O Reino de Deus Chegou, que era uma verdadeira bagunça. Todo mundo falando sobre todo mundo. Recebemos muitas dicas, muitos conselhos de quem ouviu. Mas a essência do projeto tinha sido muito bem recebida. E isso nos alegrou imensamente. E a gente começou bem como... agora. A gente começou meio polêmico, assim... falamos de tudo e de todos, começamos meio raivosos, com razões, sem razões, mas a verdade é que tipo, um monte de gente comprou ideia, e o negócio foi crescendo e tal, e a gente fez coisas que a gente não esperaria que fosse fazer. Então, pelo menos, uma delas que eu vou dizer aqui, que eu realmente não esperaria que aconteceu, e que para mim foi uma surpresa positiva muito legal, a gente gravar com a Mircea, que era uma correspondente do Vaticano, que eu já conhecia, já acompanhava, e tipo, nunca imaginei que eu fosse chamar e fosse gravar com a gente no nosso programa. Mas arrumamos muitas tretas também. Muitos comentários, a conta decaiu, a conta voltou, alguns posts apagados, mas a gente sempre teve muito a ideia de que é assim, né? E a gente é muito brincalhão na nossa essência, então acreditem, no nosso grupo de WhatsApp a gente dá mais risada do que lamenta algumas situações. Então é paciência, a vida que seguiu, segue ainda, e 2023 acreditamos que vai ser ainda maior. Temos grandes planos, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Não temos um santo de devoção, né? Do projeto. Ou temos? Não temos. Eu lembro que eu cheguei a falar, a gente vai eleger um padroeiro e tal. Aí o Carlos falou, se não me engano foi o Carlos, que esse negócio aí era uma coisa que tinha que surgir naturalmente, que a gente não tinha como determinar que vai ser tal padroeiro. Aconteceu que não aconteceu, assim, nenhum santo elegeu a gente. Estamos esperando ver se agora em 2023 algum santo nos elege. Mas se eu for apontar um santo que eu acho que tem um pouquinho a ver com a gente, é Santo Oscar Romero. A gente chegou até a postar uma novena dele, né, nas redes sociais. Então, acho que ele tem um pouquinho a ver com a gente. Isso aí. E tem o bispo de Pernambuco vindo aí, né? Tá vindo aos altares, espero que... Confirmando-se, acho que não tem outro. Não tem outro. Bispo arcebispo de Olinda e Recife, também bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Vamos. De quem nós estamos falando? De quem nós estamos falando, gente? Descubra. De um grande homem, de um grande Esse aí santo. Pra mim já é santo, né? Eu já tenho devoção. Eu tenho devoção mesmo. Minha devoção particular e privada. Eu acredito na canonização. E quando isso acontecer, eu acho que vai ser um dos impactos mais desagradáveis para uma galera, porque assim, eles elaboraram toda uma construção de ideia dizendo que as pessoas que defendem essa linha teológica gostam do inferno, vão levar todo mundo para o inferno e que desacralizam a fé. E aí, de repente, a gente teve a canonização de Dom Oscar Romero, que eu lembro que já foi um chilique. Mas não tanto no Brasil, porque muita gente no Brasil não sabe quem é Dom Oscar Romero. Eu lembro que foi mais do lado de fora, eu vi uns gringos aí chateados e reiterando o quanto que a canonização com certeza não é infalível, porque não é possível que Dom Oscar Romero, blá blá blá. Só que a gente tem o fato de que ele foi um mártir, então, tipo, isso fortalece a ideia, tipo, faz com que o pessoal fique mais, o cara morreu celebrando uma missa e tal, beleza. Porém, quando a gente vai falar desse outro, do Dom Helder Câmara, que inclusive a gente também vai ter episódio sobre ele agora em 2023, quando a gente fala dele, a gente está falando de uma figura que claramente defende uma linha teológica, uma figura que todo mundo conhece no Brasil, no mundo, e uma figura que é muito atacada aqui no Brasil. Tanto de loucuras que eu já ouvi falar sobre o Dom Helder, especialmente nas redes sociais,
é assim, é horroroso. Então, assim, a canonização de Dom Helder, quando vier, eu acredito que virá, vai assim, abalar as estruturas. Ou gente que vai ter que repensar o que pensa sobre a teologia da libertação, ou gente que vai ter que repensar o que pensa sobre o papado, a canonização, enfim. O que é mais provável que aconteça a segunda opção, que já vem acontecendo, né? Porque Santa Faustina, certa vez, comungou na mão, e isso está no diário dela, então claramente a canonização de Santa Faustina é falsa. Isso literalmente é um argumento que existe pelas internets aí afora. E esse ano a gente gravou esses episódios e acabamos criando vínculos, amizades, como Ellen disse, o perfil caiu algumas vezes, inclusive a gente criou um perfil secundário lá nas redes sociais de fotos, e que ultimamente tem muito mais vídeo do que foto, né, quando você acessa, mas esse é um papo para outro momento. A gente fez amizade, a gente foi adicionando novos membros. Temos até membro honorífico, como eu brinco com o Railson, que já participou aqui duas ou três vezes. Inclusive, o ano de 2022 foi muito bom para mim, porque eu conheci Railson pessoalmente no Congresso Eucarístico, que teve aqui em Olinda, em Recife. Que, inclusive, nesse congresso eu vi como o Dom Helder ele tem uma devoção muito grande, não somente aqui em Pernambuco, que eu já sabia, pelo menos ali na região metropolitana, que foi onde ele mais trabalhou, mas pelo Brasil inteiro. Tinha gente do Brasil inteiro, e eu via muitas pessoas lá nas exposições de Dom Helder, sobre Dom Helder. Enfim, 2022 foi um ano bem legal, o podcast, enfim, o podcast foi acompanhando esses dias do ano, porque o podcast ele surgiu em 2021, mas oficialmente, publicamente, 2022. Então, desde o primeiro dia de 2022 até o último, que ainda nem chegou, tá chegando, a gente tá gravando esse episódio dia 27 de dezembro, terça-feira. Ele vai ser o ano que o podcast participou integralmente dos 365 dias. Então, ele caminhou junto as ideias, os episódios, as leituras que a gente fez para gravar episódios, as amizades, os comentários, as respostas em Instagram, os e-mails chamando convidado, sim. Bater horário, todas essas coisas. E os imprevistos que foram muito. A gente usava uma conta premium do Google, porque eu tinha conta universitária, daí bloquearam, a gente começou a usar o Zoom e a gente tinha que ficar usando metade do tempo porque a gente não tem dinheiro. Ao ponto de convidado emprestar a conta premium pra gente gravar na conta dele. Um salve Bruno Camurati. Isso aí. E tiveram alguns episódios assim que eu queria... A gente recebe convidados assim, ilustre e não tem nenhuma plataforma decente. Tiveram alguns episódios também que eu queria me enterrar, assim, de tanto... Tava tipo, meu Deus, tá tudo dando errado, como foi o episódio com a Jacira também, a gente caiu, voltou várias vezes na gravação. E é isso. E alguém sabe quantos episódios temos no Macabeus? Ué, tá no nome. A gente tem... Esse é o número 40. Esse é o número 40 episódios. Isso, é o 40. Agora é mais difícil. Tá alguém sabe desses 40 episódios, quantos temos convidados? Um chute? Não faço ideia. Bastante. Eu vou pensar, a gente convidou... Vou de 30. Pedro, Nossa, Bruno... não, vem indo. Não, 30 não. Eu acho que uns 16 por aí, porque a gente convidou Pedro, Bruno... Dinheiro por mês, só dizer por mês. Tipo assim, Pastor Suriano. Faltou? Quantos convidados ou quantos episódios com quantos convidados? Quantos episódios com convidados? Conta o membro honorário, Railson, conta os dois do Bruno. Foi Bruno e Railson que participaram mais uma vez com convidados. Teve o pastor Giovanni também, que participou 2 vezes. Acho que foram 2 vezes. Se eu não me... Acho que foram só esses 3 mesmo. O Carlos quase acertou, gente. São 15. Eu falei quanto? 16. Foi pouco. Sim, foram poucos. Eu achava que tinha sido mais também. Pra mim era bem mais. Tá vendo? A gente até que fez bastante pra nós. Segurar, né? Somente a gente.
Isso algumas Inclusive, falando vezes sobre participação, a tomando gente nem fralda. apresentou, a gente, tipo, tinha toda uma ideia de, tipo, quando os meninos, tipo, chegarem os participantes novos, a gente vai fazer um episódio apresentando, a gente nunca fez. Então a gente podia aproveitar isso também, né? Tipo, quer dizer, são 3 novos participantes, mas um deles não tá aqui na nossa gravação, mas a gente pode apresentar o Gabriel e o Felipe. Se eles quiserem também se auto-apresentar, a gente nunca fez isso, a gente só jogou eles e fez de conta que sempre No teve feed, por aí. mas a gente jogou no feed, pô, peraí. A gente apresentou no Instagram, bonitinho. Vamos lá. Então, basicamente repetindo o que tá lá no Instagram, até porque não tem nada de muito novo. Eu sou o Felipe, tenho 21 anos, vou completar 22 no ano que vem, obviamente. Faço engenharia química, estou no 8º período, vou pro 9º agora, se Deus quiser. Só falta uma matéria. Na real, em teoria eu já posso ter passado, só que eu não sei a nota ainda. Então, é isso. Faço estágio. E entrei... Era o quê? Era outubro quando a gente entrou? Agora eu não tô lembrado. Acho que faz pouco tempo. Mas eu sempre acompanhava os Macabeus desde praticamente o início do projeto. Então eu fiquei muito feliz quando veio o convite da Gabi. E embora minha vida esteja um caos e eu não estava querendo adicionar nada na minha vida, quando a Gabi fez o convite eu não consegui recusar. Então não me arrependo e eu acho que... Enfim, estou muito feliz aqui. Tá, eu sou o Gabriel, tenho 24 anos, sou estudante de biblioteconomia e eu fui chamado pro podcast naquela semana do episódio de masculinidade, né? A gente fez um episódio, aí eu vou admitir que eu não ouvi o podcast porque eu não tenho o hábito de escutar, mas eu gostava bastante daquilo que a Gabi postava no Twitter. Eu comecei a me interessar por teologia da libertação por conta dela. E aí a gente chegou a fazer um grupo, né, Gabi, e que tá a todo vapor. Inclusive nos últimos dias a gente tem conversado bastante. Então surgiu a oportunidade de escutar de fazer parte da equipe. E eu comecei a participar. E aí foi aí sim que eu comecei a ouvir os episódios e fui gostando bastante da proposta, principalmente os do diálogo ecumênico, eu gostei bastante. E dos grandes prazeres do meu ano foi ter participado daquele episódio com o pastor Alecrim e o Breno. Muito legal. Muito legal mesmo. Esse grupo aí foi uma surpresa também para mim, acho que foi um outro participante do grupo, né, que falou comigo, que vocês estavam com essa ideia e tal. E foi muito legal a gente conversar. O Macabeus também faz parte disso, né? É uma apresentação de uma igreja que já teve uma certa força, né? Uma visão de igreja diferente, mas que já teve uma certa força no Brasil, que hoje não tem mais, especialmente entre os jovens. E aí, quando eu vejo assim, como eu falei no início, né? Falta conteúdo católico. Falta conteúdo católico, sim, porque hoje a gente tem aquele conteúdo católico bem jovem, que sabe usar uma linguagem bacana, que sabe usar as redes sociais, mas é ultra fundamentalista, às vezes fala mal até do Papa. A gente vê tanta confusão. Eu conheço pessoas que estão adoecidas mentalmente pelo núcleo, né, católico, pela forma que se vê o catolicismo. Então, tipo uma baderna, que você olha e diz, cara, é melhor que nem existissem esses conteúdos. Por outro lado, a gente tem uns conteúdos bons. Eu particularmente gosto muito dos conteúdos da CNBB, tem uns cursos livres da CNBB online, mas assim, não chega em ninguém. Nesse sentido é horrível, porque assim, não tem aquela linguagem que alcance os jovens, não tem aquelas artes, né, de design que alcance. Você vê, olha, tem umas páginas de teologia da libertação no Instagram que, caramba, os caras pegam uma foto assim de paisagem e colocam uma frase em cima. Nada tipo depreciando. Às vezes com a informação, a barrinha lá de bateria ainda. Isso, exato. Tipo, não depreciando o trabalho que as pessoas fazem, porque as pessoas fazem, o nosso também não tá perfeito, nem de longe, né? Inclusive, um dos nossos problemas aqui tem sido o microfone para a galera nova. E agora, fazer um apelo comercial. Se você gosta do nosso trabalho, a gente vai começar a fazer formas, né, de arrecadar fundos para poder adquirir esses microfones. Mas se você quiser também ajudar a gente de maneira livre, nosso Pix é usmacabeus@gmail.com. Tá? Beleza? Valeu. Porque a gente quer fazer uma coisa com qualidade, né? A gente sempre teve essa ideia de fazer uma coisa a gente sempre dá o nosso melhor. Não fica sempre perfeito, as edições não são sempre perfeitas, porque a gente não é perfeito e a gente também não tem equipe profissional. A gente é esses jovens que está aqui tentando fazer alguma coisa, trocar uma ideia. Mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Então, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, a gente precisa de mais 3 microfones.
enfim, fechando esse parênteses, a gente não tem um conteúdo católico saudável, jovem. Tem alguns, não vou dizer que não existe, né? Mas não tem tanto. Então, Macabeus faz parte um pouquinho disso. Esse grupo, né, que o Gabriel mencionou também faz. A gente tem algumas ideias, a gente tem alguns planos. Só que ele é teológico, de ação e tal. Já o Macabeus é um projeto cultural de produção de conteúdo, de conversas, de amizade. A gente rezou a novena de Natal juntos, foi bem legal. Ano passado a gente se propôs a fazer e não fez. Mas esse ano a gente se propôs e realmente fez. Opa, a gente fez juntos. A gente não ligava pra rezar, mas a gente fez a novena. Tipo assim, mas eu quero dizer como grupo, né? Tipo, a gente ligando, fazendo a novena bonitinho e tal. Esse ano funcionou. Estivesse olhando dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber, a vida é carnaval. Tire um dia inteiro pra você. Leia um livro, ligue a TV. Telefone pra quem tem saudade. Faça tudo o que quiser fazer. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade. Seja inteiro e não pela metade. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Estivesse olhando dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber, a vida é carnaval. Tire um dia inteiro pra você. Leia um livro, ligue a TV. Telefone pra quem tem saudade. Faça tudo o que quiser fazer. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade. Seja inteiro e não pela metade. Vai celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar. Eu acho que ficaria legal a gente falar, cada um destacar um episódio que mais gosta, ou se tiver mais de um, que eu já conheço a Gabi, eu sei que ela vai ser impossível dizer só um. Escolhe um, sabe, que você gosta, um episódio que você gosta bastante. Acredito que do Carlos seja o do Pedro Ribeiro, né? Que ele gostou bastante nesse episódio e deu o nome, fez o nome dele. O meu episódio favorito
é o de Pedro. Pedro Ribeiro, o episódio ficou muito bom. E é porque Pedro é um amigo, né? Amigo meu. Gosto, a gente conversa bastante. Enfim, a gente tem um outro projeto também, que a gente tá junto há mais ou menos um ano também. Então, aquele episódio foi muito legal de gravar, um tema muito importante, como eu sempre falo, todo final de episódio, mas aquele ali tem um coisinha a mais pra mim, sabe? Foi, pra mim é o melhor até hoje. E até agora, pensando aí em outro episódio com o Pedro, a gente vai caminhando e quem sabe 2022 a gente consegue colocar em prática um roteiro que está na minha cabeça já faz alguns meses. O meu é o episódio da feminilidade, porque envolve muito uma questão pessoal mesmo minha, de frustrações e decepções e mudanças difíceis, né? Basicamente o tema que a gente tem mais no grupo que a gente criou, todo mundo falando, eu sou estrade, mas é um tema, uma piada, né? Mas, enfim, é isso aí. E eu gosto muito desse episódio por isso, porque é um episódio genuíno, é um episódio, inclusive, deu o que falar, né? Tivemos muitos aviãozinhos, assim, lá no Instagram, deu muito o que falar, me custou muita coisa também. Perdemos amizades. Eu não diria amizade hoje, eu nem digo que custou, eu digo que Deus só se encarrega de tirar, espiritualizando um pouco a coisa, né? Mas o episódio que eu acho mais bem produzido é o episódio, e no princípio, o episódio sobre Gênesis, porque Gabi deu o nome dela, eu lembro que ela passou um tempão editando, a gente recebeu muito elogio desse episódio com questão de edição, de sons, trilha sonora, efeitos de fundo, que dava a sensação de que a gente realmente estava ali presenciando toda a criação do mundo. Então, os meus são esses. Eu queria ter tempo para poder editar episódios assim sempre. Tempo e habilidade, né? Porque, tipo, eu vou enfiando a minha má habilidade e aí demora mais tempo. Porque se eu tivesse mais habilidade, acho que eu faria em menos tempo. Inclusive, se você for editor, fica aí o convite, brincadeira. Pô, né? É verdade. Se você for editor, fica aí o convite para um trabalho não remunerado, voluntário. Um trabalho não remunerado. Remunerado com orações, assim como é o que a gente faz aqui dá também. Dá pra colocar no currículo aí. Eu coloco no meu, tá, gente? Eu também coloco no meu, tá? E já está no meu. Em todos os lugares que eu trabalhei depois, Design, editor. 2 escritórios que eu trabalhei pós Macabeus, as pessoas são seguidores do Macabeus, tá? Seguem o Macabeus. É um diferencial, tá? Porque o pessoal vê que você, enfim, tipo, tá engajado, tem uma certa responsabilidade com alguma coisa. Então, fica a dica, se você tem habilidades, assim como edição, e quer participar da nossa equipe. Estamos abrindo aí, completamente espontâneo, sem organização nenhuma. Estamos abrindo a nossa seletiva, que Seletiva 2023. A seletiva 2023, isso aqui é digno de entrar naquele perfil do Facebook, Vagas Arrombadas, porque é basicamente um trabalho... A gente tá oferecendo... gente. Tá ligado? A gente paga com oração, com amizade, companheirismo. Porque sem ficar brincando com trabalho, tipo, que realmente tem trabalhos muito ruins por aí, não é um trabalho, né? É uma questão voluntária, porque a gente faz aqui, é voluntário. É um projeto, né? Não é um trabalho, é um projeto. Então, se tiver alguém com habilidades em edição e disponível, tamo junto. Felipe agora, né? Não, Gabriel, que ele chegou a falar até um pouquinho, ele disse que não escutava tanto e tal, ele falou do episódio que gravamos com o Breno, é esse? Sim, foi esse, eu gostei de todos os do diálogo ecumênico, né? Mas esse foi muito legal porque a gente já estava desenvolvendo uma amizade com o Breno, né? Então escutar um pouco, quer dizer, no caso acho que você já conhecia ele, né? Eu tinha começado a conhecer. Então escutar um pouco melhor as perspectivas dele, como foi o processo de mudança, né? De tradição dele da Igreja de Roma para o luteranismo foi bem interessante. E até o Breno é uma história que eu nunca conheci, porque por mais que as pessoas falem que muita gente se converte do catolicismo para o protestantismo, isso não é tão verdade. Porque, tipo, é muita gente que às vezes não é tão engajada, que não entende tanto da fé católica e tal. Então, o Breno foi a primeira pessoa que eu conheci
que ele realmente foi católico, assim, né, com consciência do que é o catolicismo, e hoje é luterano, seminarista luterano. Foi bem legal esse episódio. A gente interrompe a programação para pedir desculpa pela falta de alfabetização de Gabi. Porque realmente é Felipe, porque o F é antes do G. Meu Deus. Não, eu não vou falar nada. Caramba, desculpa aí. Eu não sei de onde é que eu tirei. Que Mas era tá o G bom, antes do gente. F. Mas tá tudo Não bem. sei. Cara, eu acho que eu tenho 2 episódios favoritos, assim. Eu, como um católico de berço e católico orgulhoso que sou, gosto muito do Todos os Caminhos Levam a Roma, que foi você e Matheus que gravaram. Porque, tipo, também eu nunca tive contato com... Eu gosto muito dos ecumênicos também pelo mesmo motivo. Mas eu nunca tive muito contato com o protestantismo de dentro. Então, ouvir falar de gente que esteve dentro, né, e não só opiniões de católicos que, bom, se são católicos, obviamente preferem ser católicos do que ser protestantes, né? Então, acho que ouvir de vocês foi bem interessante para mim. E também tem perdão, o episódio sobre o distributismo. Eu já tinha ouvido falar muito sobre distributismo, tipo, só ouvi falar, sabe? Que nem a música do Zeca Pagodinho, sobre o caviar. Mas eu nunca tinha realmente ouvido, tipo assim, uma forma um pouco mais profunda sobre o assunto. Então, eu achei muito legal todo o conteúdo, né? Ouvi com bastante afinco o episódio, mais do que de costume. Embora eu gosto bastante de todos os episódios, esses 2 são os meus favoritos. Cara, pra mim é muito difícil decidir um episódio favorito, porque eu me coloco muito de cabeça no Macabeus, porque é um projeto que eu me esmero muito, um projeto que significa muito pra mim, e tem vários episódios que eu poderia falar em vários sentidos, né? Porque tem uns episódios que eu participo, que eu poderia dizer os que eu prefiro, os que eu preferi, né? Os que eu me esmerei mais, os que eu sei que eu dei o melhor de mim. Tem os episódios que eu não participo, tem os episódios que são por causa do assunto, então tem várias razões. Eu vou elencar assim, o episódio que eu não participei da criação de nada, que eu gosto bastante, é o episódio sobre a igreja na ditadura. É o 13, a igreja durante a ditadura. Esse número esse ano ainda mais foi super sugestivo, mas ok. O episódio 13 foi a igreja durante a ditadura militar. E eu gostei bastante. Foi com o Carlos e o Matheus, e eles trouxeram... eles trouxeram assim, a história mesmo da igreja durante a ditadura, e eu nunca tinha ouvido nessas perspectivas do que a igreja, tipo, de como foram as posições contrárias, as posições a favor. Eu achei muito interessante, gostei bastante. E pra quem se pergunta, gente, foi proposital, tá? Não é só a Taylor Swift que coloca easter eggs. No início, o Gabi falou que esse aqui é o primeiro episódio sem roteiro, mas esse aí sobre a ditadura militar, eu e o Matheus fez sem roteiro também, só que a gente deu uns cortes depois. Nossa, esse foi um samba, cara. A gente gravou em 2 dias, né? Foi uma loucura. Foi. É o maior remendo que existe aquele episódio. É a mágica da edição. Exatamente. Aí, tá vendo? Não sabia. Tá vendo como uma pessoa que foi 100% ouvinte relacionada a esse episódio, eu não percebi. Então foi bem legal. E um outro episódio que eu gosto muito tem esse do Gênesis, que é aí no princípio, porque eu realmente passei dias editando. E eu tentei fazer uma coisa bem legal, assim. Foi o primeiro episódio também que teve música, que foi a música Aquarela, do Toquinho, que é uma das minhas músicas favoritas, se não a minha música favorita. Então eu gosto muito eu gostei de trabalhar nesse episódio, eu gostei de organizar esse episódio. Porém, no episódio favorito... calma, eu tenho que fazer a menção honrosa pro episódio sobre feminilidade, porque eu também me esmerei bastante na edição, perdi a amizade... falamos bastante e chegamos a conversar com pessoas por causa desse episódio, foi bem legal. A parte de perder a amizade não foi legal, mas que foi um episódio que eu pensei desde o início do ano e que, tipo, foi um episódio que demorou meses para ser construído, é por isso que eu gosto muito dele. É o episódio 23, que é a vivência do LGBT no meio cristão, com o Bruno Camurati. E eu gosto muito desse episódio porque eu mergulhei muito nesse episódio. A gente fez um formulário para receber comentários das pessoas que são LGBT e foram cristãs ou ainda são cristãs sobre as suas vivências, e é doloroso de se ler. Foi um mergulho, assim, foi muito intenso para mim ler esses relatos, conversar com essas pessoas. Então eu gostei muito. No meio do relato tinha inclusive mensagens raivosas por causa do próprio formulário, da existência do formulário, então a gente percebe daí a necessidade de falar do tema.
E a gente já tinha atirado alto em chamar o Bruno Camorati a participar do episódio 4, que foi um episódio bem legal também, Deus Prefere os Pobres. Na época ele nem tinha se assumido, não tinha nem rolado esses assuntos com relação a isso. Eu só sou fã do Bruno Camorati, da música dele, e ele fala muito sobre inclusão, o álbum mais recente dele fala muito sobre isso, então eu pensei em trazer ele para falar disso. Só que aí depois, tipo, que surgiu todo esse assunto, a gente já tinha na gaveta um episódio sobre essa questão LGBT para tratar, então caiu super bem. Então ele gravou com a gente, foi muito incrível, ele dedicou um tempo grande dele para gravar com a gente. E antes disso até eu conversei com 2 pessoas que são especialistas nessas sessões, que é o Padre Luiz, que tem aquele livro da teologia e os LGBT, e a Miriam, que ela é da Mães, eu não vou saber dizer qual é o significado da sigla inteira, mas é MAMI. E aí é um projeto de mães que são mães de filhos LGBT dentro da igreja. Enfim, então esse é o meu episódio favorito, porque ele refletiu muita coisa, gerou muitas conversas positivas, e foi muito legal. Para mim, esse foi o ápice, assim, e é uma pena que ele tem 1 hora e 13 minutos, porque eu vou ter que editar ele para alguns planos aí futuros. Mas é isso. É difícil para mim elencar um episódio favorito, porque todo esse ano, todo o processo que envolveu a criação, o desenvolvimento dos Macabeus, ele impacta diretamente na minha forma de estar na igreja, de enxergar a igreja, de enxergar a fé, mas principalmente no impacto do meu pensamento sobre a igreja, porque tanto aquela gravação como a primeira com o Bruno Camorati, que foi os excluídos da Mesa do Reino, na seguida veio o episódio do Pedro, que trouxe toda uma perspectiva social da igreja que eu não conhecia. O do Railson me impactou muito quando ele veio falar da teologia da renovação carismática, com quem eu tinha um preconceito enorme. E acho que na época eu nem tinha me envolvido com a comunidade de Shalom como eu estou envolvido hoje. Os episódios sobre teologia latino-americana foi toda uma grande mudança de perspectiva sobre o outro dentro da igreja, o outro como irmão em Cristo para mim. Eu fui convidado pela Gabi para participar do Macabeus, isso foi acho que em novembro ou dezembro do ano passado, e eu aceitei porque também a ideia do projeto era muito boa. Eu concordava com toda essa perspectiva de não ter conteúdo católico bom na internet, assim, quando é bom não é bom, né, como já foi falado aqui, tem algum defeito muito grave. Só que eu estava longe de ter uma perspectiva alinhada, assim, com teologia latino-americana, com uma visão mais leve das coisas. Eu já tinha começado um processo, mas eu era bem mais, posso colocar, conservador do que eu sou hoje. E fez parte do grande impacto de fé que eu tive nesse ano de 2022 do Macabeus. É parte integral nisso, fora no que eu aprendi a editar podcasts, eu aprendi a fazer as artes. O designer sabe quando você faz as artes, faz as artes de um projeto assim seguidas, é quase um filho para você. Então fez parte da minha evolução também. Você pode ver aquelas capas feias do começo dos episódios, e pelo menos eu acho que eu tô chegando no que eu quero já, numa coisa que eu vejo, nossa, realmente é bonito e é um trabalho que está impactando muita gente. E quando eu vejo o impacto que isso causa, dá muita força para continuar. Então, certamente, o Macabeus foi uma virada de página para mim. E todos esses episódios, eu acho que eu não citei o do Vivência LGBT, que foi imenso também. O impacto dele para mim foi enorme, porque minha visão sobre isso era muito desagradável, vamos dizer, era muito retrógrada, era bem courage no começo, depois evoluiu bastante. Então acho que todos esses episódios dos Excluídos na Mesa do Reino, de teologia latino-americana, sobre a renovação carismática, eu coloco junto, porque foi muito impactante para mim. Acho que esses são os episódios que me impactaram mais, como pessoa participante do projeto, como também como um católico no geral. É um processo fantástico isso aqui. É isso, encerramos nosso ano do Macabeus, como todo bom brasileiro encerra o ano, fazendo dinâmica, né, e brincadeiras, e eu achei bem legal a gente... E retrospectivas. Isso, e retrospectivas, eu achei bem legal a gente conseguir se reunir. Tá faltando o Marcos Paulo,
Mas já foi uma grande coisa, a gente, na espera de festividades, férias, alguns estão de férias já, a gente conseguir sentar no horário e se reunir. E é isso, fica de lição. Esse foi o nosso último episódio gravado esse ano, que ano que vem as portas possam se abrir ainda mais, que não sendo a do céu ainda, que ainda não tá na minha hora não, viu, de Senhor, mas as portas possam se abrir, vocês continuem com a gente, continuem nos ouvindo, continuem com esse anseio por mudança, pelo novo, e no caminho dessa revolta pacífica, né, que a gente traz aqui. Eu diria até também que a gente construiu bastante coisa. A gente começou com 4 pessoas que não tinham experiência nenhuma com criação de conteúdo, tentando fazer algo acontecer, e a gente terminou o ano com 40 episódios lançados, 16 ou foram 17 convidados? Que Anne falou, acho que foram 16 episódios com convidados, dentre eles convidados que, assim, foram quantos? 15 convidados, dentre eles convidados que eu particularmente nunca imaginei, que realmente muita gente foi tiro no alto, assim, que a gente só dava e ver se colava, e colou, e isso foi legal. A gente terminou também com um grupo do WhatsApp, que a gente tem trocado ideia com a galera que escuta a gente, e isso é muito legal, a gente ter uma ideia mais ou menos da quantidade de pessoas, do que elas pensam, de como elas enxergam as coisas, isso é super legal. E também com uma tradução do e-book da encíclica do Papa Leão XIII sobre a escravidão no Brasil, que na hora que esse episódio já foi lançado, já foi publicado. Então, acho que a gente fez bastante coisa em 2022 e espero que a gente faça também muita coisa em 2023. Começamos 2022 vendendo rifa para poder comprar os microfones e vamos começar 2023 fazendo uma coisa mais interessante ainda. Então, espero que vocês consigam acompanhar a gente, esperar a gente nessa nova trajetória e novos passos que a gente vai dar aí. É isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que você já falou tudo, Gabi. A gente tem projetos que vão agregar nesse podcast, nas nossas redes e etc. E, enfim, uma ideia que surgiu bem pequenininha ainda em 2021 e se expandiu e é o que é hoje, com 40 episódios, né? Esse é o 40º. E vai indo mais, né? Que venha mais um ano, e mais 2 e mais 3. E quem sabe 1, 2 décadas, sei lá. E o máximo de convidado que a gente quer conseguir ter é convidar o Papa Francisco, né? Até lá a gente vai estar com o espanhol bem afiado. Eu vou conversar com ele em latim. Pra ser mais... Então é isso, gente. Então acho que a gente encerra por aqui, né? A gente agradece a todo mundo que escutou, que nos acompanha, que está nos acompanhando nesse ano de 2022. Continue nos acompanhando em 2023. Se puderem e quiserem, mandem Pix para ajudar na melhoria dos equipamentos, né? O Pix é osmacabeus@gmail.com. E fiquem atentos, entrem no nosso grupo do WhatsApp, caso tenha interesse, que lá a gente está conversando diretamente com vocês. Então é isso, gente. Até próximo ano, até 2023. Mais um ano se passando. Vocês não verão. Mais um ano se passando, como diria Racionais MCs. É isso aí, tamo com saúde. Vocês não verão. Fala aí, esse ano não só a Marjorie, vocês não mais verão esse ano, o Macabeus também. Como muito diz o nosso querido Papa Francisco, rezem por nós. É verdade. Rezem por nós. E fique conosco. Feliz 2022. E até semana que vem. Que 2022? 2023. Me dera que fosse 2022. Aí o Brasil jogava de novo e passava da Croácia. Mas enfim. Ué, mas... é verdade. Caramba. Não, Fred, não corra atrás dessa bola. Né? Caramba. O Hexa tá vindo, a Copa tá chegando. Letras do alfabeto, feliz 2023, né? Porque 2022 já foi. E até semana que vem, que já será 2023. E é isso, ficamos por aqui. E até o ano que vem.